Quero compartilhar esse versículo com os irmãos de Romanos 6 por um motivo. Hoje, os irmãos sabem, nós temos na nossa igreja batismos. Antigamente,
comum, nos dias da igreja antiga, era comum as igrejas realizarem os batismos no dia da Páscoa. Os catecúmenos eram preparados para o batismo que se realizava na Páscoa. Nós, em nossa igreja, nunca realizamos, que eu me lembro, batismos na Páscoa. Esta é a primeira vez que eu me lembro. Então, hoje é um dia festivo, é um dia especial e também um dia que nós resgatamos um pouquinho da história da igreja cristã ao celebrar batismos precisamente no dia da Páscoa. Os que serão batizados hoje vão poder dizer: eu fui batizado na Páscoa de 2013. Então vai ser um marco aí para ajudar na memória. E eu, como hoje é Páscoa, fala da ressurreição, e também como hoje teremos batismos, eu achei um versículo na Bíblia, na realidade é um versículo conhecido, que fala tanto da Páscoa como de batismos. E esse versículo é Romanos 6,4. Romanos 6,4 fala da Páscoa e fala de batismo. Então eu quero ler para os irmãos, antes da ceia, quero explicar, quero compartilhar esse versículo com os irmãos. Nós não teremos mensagem central e também não teremos os 3 pontinhos como nós fazemos. Eu quero só apresentar uma reflexão sobre esse versículo que trata tanto da Páscoa como do batismo. O texto diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Este versículo é um versículo muito interessante, porque ele encerra uma verdade que, a meu ver, é muito difícil de nós entendermos a dimensão exata dela. O apóstolo Paulo menciona uma realidade doutrinária, espiritual e teológica de uma dimensão que, no meu modo de ver, nós só poderemos compreender bem no dia em que nós conversarmos com o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje e eu lesse a carta aos Romanos sabendo que ele ainda estivesse vivo, eu ia perguntar para ele: o que você quis dizer quando você falou que nós fomos sepultados com Cristo na morte? O que significa isso? Nós sabemos, é claro, que o apóstolo Paulo aqui está se referindo de uma forma diferente, de uma forma marcada por certos símbolos. Ele está se referindo à salvação. Ele está dizendo que nós fomos salvos, mas ele fala que nós fomos salvos descrevendo isso como tendo sido sepultados com Cristo na morte. Qual é a dimensão disso? Nós participamos, de certo modo, da morte de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo explica que isso, ele afirma que isso é uma forma de dizer que nós fomos salvos. Ele usa essa expressão para dizer que nós somos salvos. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque na mentalidade do apóstolo Paulo, quem participa da morte de Cristo, participa também da sua vida. O apóstolo Paulo, em algumas das suas cartas, ele descreve o ministério do Senhor Jesus Cristo, especialmente a sua obra salvadora, como um movimento em V. E o que significa? Como assim um movimento em V? Dessa forma. Como assim? É simples. O apóstolo Paulo, ele mostra a obra de Cristo sempre numa caminhada para baixo. Cristo veio do céu, passou ali pela humilhação da manjedoura, do seu ministério terreno, a rejeição, a sua rejeição oficial pelos líderes judeus, sempre descendo, até que ele foi então maltratado, desce, morto, desce mais ainda,
Sepultado, desce mais ainda. Ali está, é o fundo do poço. Ele desce à sepultura, morto ali. Depois, o que acontece? Esse movimento que era assim, que era o primeiro traço do V, esse movimento que era assim, descendo para baixo, ele começa a subir. Ali na sepultura, ele desperta, ele é despertado dentre os mortos, ele acorda. O Senhor Deus, pela glória do seu poder, o ressuscita. Então começa o movimento para cima, começa a subir. Ele então ressuscita, aparece para os seus discípulos, depois é assunto aos céus e coroado de glória. Pronto, está terminada a obra. É um movimento em V. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, quem crê em Cristo participa desse movimento em V. É o verdadeiro V de vitória. Porque quem crê em Cristo também desce. Quem crê em Cristo, ele diz, participa da sua morte. Quem crê em Cristo participa da sua humilhação. Quem crê em Cristo participa do seu sofrimento. Quem crê em Cristo também é negado. Nega-se a si mesmo e é negado pelo mundo. Mas lembrem-se, quem crê em Cristo e segue nos seus passos nessa direção para baixo, esse também participará dos mesmos passos, da mesma jornada dele para cima. Então, para o apóstolo Paulo, quem crê em Cristo morre. Quem crê em Cristo é sepultado. Quem crê em Cristo passa por isso, mas também quem crê em Cristo ressuscita. Ressuscita agora, já. Ressuscitará depois da morte e participará da sua glória. Assim como ele foi entronizado em glória, também será entronizado e reinará com ele em glória. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Assim como o Senhor desceu e subiu, o salvo é assim também. Ele desce e sobe. O texto então diz: fomos sepultados com ele na morte. O nosso movimento para baixo começou. E quando isso aconteceu? Quando nós começamos a participar desse processo inaugurado pelo Senhor? Quando nós começamos essa jornada, nesse caminho em V que o Senhor trilhou pela primeira vez? Quando isso aconteceu? O apóstolo Paulo diz: isso aconteceu no batismo. Por que ele fala isso? Porque ele diz que é no batismo que isso aconteceu. É muito simples. Isso aconteceu, na visão do apóstolo Paulo, no batismo, porque nos dias do Novo Testamento, o batismo era o primeiro ato que a pessoa realizava depois da conversão. Quando ela se convertia, ela era imediatamente batizada. Hoje não acontece mais assim. A pessoa se converte, ela passa por um tempo de preparo para ser batizada. Nos dias do apóstolo Paulo isso não era necessário. Não era necessário porque a igreja primitiva era composta inicialmente por judeus. Eles conheciam a palavra de Deus já. Eles entendiam o que era converter-se ao Messias judaico. Eles sabiam o que era isso. Então não havia, a princípio, necessidade disso. Então, na mentalidade dos escritores do Novo Testamento, batismo e conversão eram exatamente a mesma coisa. Batismo e conversão eram o mesmo evento, porque o batismo acontecia na hora da conversão. A pessoa cria, ela já era batizada na hora. Então o apóstolo Paulo fala: olha, vocês começaram essa jornada para baixo, vocês começaram a descer nesse trajeto que o Senhor inaugurou quando vocês se converteram, naquele dia que vocês creram e foram batizados. Naquele dia começou essa trajetória para baixo. Mas ele prossegue dizendo: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, agora ele já menciona a subida, agora ele já menciona a outra parte do trajeto. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de vida. Ele menciona aqui uma ressurreição presente que começa agora. Ele diz, olha, nós já morremos e fomos sepultados com Ele. E assim como Ele ressuscitou, nós também agora temos uma vida nova. Assim como Cristo ressuscitou para uma vida nova, nós também, que fomos mortos e sepultados, quando cremos nele no batismo, nós também temos agora uma vida nova. A nossa subida, em certo sentido, já começou. Aqui ele não está falando da ressurreição futura, que virá depois da nossa morte, do nosso sepultamento literal. Ele está falando de uma ressurreição agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós cremos em Cristo, nós entramos para uma nova esfera de vida. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, que antes nós estávamos participando de uma esfera de existência que não era vida, era morte. O apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós participávamos de uma realidade, de uma existência na morte. Era assim. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, quando eu leio isso, eu penso numa pessoa vivendo num pântano sujo, de água podre, cheio de cadáveres. Essa é a melhor figura que me vem à mente quando fala sobre viver na morte. Era assim que nós andávamos. Nós vivíamos na morte. Mas, o apóstolo Paulo diz, nós morremos para a morte. E passamos a experimentar uma outra realidade, uma outra esfera de existência, que é a vida. O Senhor Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando nós cremos nele, esse processo de subida começa. Por quê? Porque ele nos insere numa nova existência. Uma nova existência marcada pela vida. Ele nos tira desse pântano de morte. Ele nos tira desse pântano sujo, podre, cheio de cadáveres. Esse pântano mortal, nos arranca disso e nos coloca numa nova realidade, uma realidade de vida. E o apóstolo Paulo prossegue mostrando que essa nova vida é uma vida em que Cristo manifesta a sua salvação, mudando o nosso comportamento. A salvação não é somente um evento interior. A salvação não é um milagre que acontece apenas na alma da pessoa. A salvação não é apenas uma graça que Ele concede quando nós morremos e vamos para o céu. A salvação não é apenas algo que mexe com a nossa religiosidade. O apóstolo Paulo fala que essa ressurreição pela qual passamos agora, depois de termos sido mortos com Cristo, sepultados com Ele, depois de termos morrido para a morte, depois de termos sido removidos desse ambiente sujo, de podridão em que nós vivíamos, depois disso, Ele nos dá uma vida que tem reflexos na nossa ética, no nosso comportamento. E esse novo modo de andar, ele descreve como sendo um modo de andar de quem foi transportado para o reino do seu Filho amado. Então o homem salvo é quem? O homem salvo é alguém que um dia, conhecendo a mensagem de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, ele creu nisso. Ele creu em Cristo como seu Salvador, que deu a sua vida por Ele, como sacrifício pelo pecado. Creu que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, dando provas com isso de que seu sacrifício foi aceito. Ele crê nisso. Quando ele crê nisso, ele desce, como Cristo desceu. Ele desce e morre também. Ele morre para a morte, morre para a velha vida de pecado. Ele morre e é sepultado no momento em que ele crê. Mas isso não para aí. Esse não é o final da história. Esse homem que, quando creu em Cristo, morreu e foi sepultado para o pântano de morte em que ele vivia,
para a existência mortal que ele vivia, esse homem também, quando crê em Cristo, ele começa o seu movimento para cima. Ele ressuscita. Ele ressuscita para uma vida diferente. E a salvação nele se processa de uma maneira que ele não tem somente uma herança no céu, mas ele também tem uma transformação, já que desfruta de uma vida nova, já que é transportado para um ambiente de vida. Ele passa a desfrutar disso. O seu homem interior é transformado, o seu comportamento muda, a sua vida começa a subir novamente. Ele não anda mais como andava antigamente. A salvação que se opera nele não lhe dá somente uma herança celeste. A salvação que se opera nele também lhe dá um novo caráter, um caráter magistral, um caráter monumental. É isso que acontece com esse homem. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala sobre os salvos, ele diz: olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, foram sepultadas, foram abandonadas, deixadas para trás. Tudo agora se fez novo. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que esse homem desceu sim, morreu e foi sepultado, mas ele também subiu. A sua subida já começou. Essa subida já começou numa ressurreição presente, numa ressurreição que acontece agora, quando esse homem muda o seu comportamento, quando esse homem muda o seu caráter. Ele foi transformado por Cristo. E essa subida não para nunca mais. Ele continua a subir. Um dia nós seremos prostrados, seremos colocados numa sepultura também, todos nós. Mas o Senhor diz que um dia também, depois dessa morte, Ele nos ressuscitará. E assim como o Senhor Jesus ressuscitou num corpo incorruptível, nós seremos ressurretos num corpo incorruptível também. É mais uma subidinha, é mais um passo nessa trajetória que Ele palmilhou, nesse caminho que Ele palmilhou. E no dia que o Senhor nos ressuscitar, Ele nos vai revestir de glória. E é o passo final então. Então nós completaremos a nossa jornada, que começou com essa descida e vai culminar com a subida final, completa, nessa obra que se encerrará quando o Senhor nos chamar. Queridos, eu não sei, há várias pessoas aqui hoje, eu não conheço a realidade de cada um, eu não conheço a realidade nem dos membros da igreja, esse é o fato. Há muitos membros de igreja que são incrédulos, há muitos membros de igreja que não são crentes, há muitos membros de igreja que desenvolveram um costume religioso e passaram por uma conversão social. Antes frequentavam um ambiente e agora frequentam outro ambiente. Mudaram os seus costumes sociais. Por isso que eu vou falar se aplica a todos aqui. E o que eu vou dizer consiste de uma pergunta: você já morreu e foi sepultado? Isso já aconteceu com você? É difícil morrer e ser sepultado. Implica dor, negação, rejeição. Implica tudo isso. Quando nós cremos em Cristo, passamos por tudo isso. Rejeição, negação, zombaria. É o trajeto do Senhor. É o caminho do Senhor. Ele desceu. Humilhação, rejeição, abandono, desprezo, morte, sepultamento. É isso. Se você não passou por isso, se você não participou ainda da morte dele, do sepultamento dele, pela fé, se crendo nele, se crendo em Cristo, você ainda não desceu essa trajetória, ainda não fez essa trajetória da primeira parte do V, você nunca, jamais, você poderá fazer a trajetória da segunda parte da letra V. Nunca. Não há como só subir. Não há como só participar da ressurreição, da ascensão e da glória. Não há como isso acontecer. Para participar da ressurreição, da ascensão e da glória, é necessário primeiro
Participar da humilhação, da morte e do sepultamento. Se você não passou pela primeira fase, a fase de descida, você jamais participará da segunda parte, a fase de subida. Todos aqui devem se avaliar. O Senhor morreu e ressuscitou. Quem crê nele, morre e ressuscitará. Quem não crê nele, morre e permanecerá na morte, longe dele, por toda a eternidade. Então, queridos, a Páscoa é um dia de festa, porque mostra a esperança. É possível descer, é possível ser sepultado, mas esse não é o fim de tudo. Depois da morte, a esperança, a vida, a glória, a ascensão. Existe uma mensagem alegre e feliz na Páscoa. A pergunta é: eu vou participar disso ou não? Eu já desci, crendo nele, morrendo com ele, sendo sepultado com ele. Eu já desci para poder subir? Ou eu nunca fiz isso? Eu continuo negando a fé nele e crendo em mim mesmo. Se é isso, se você nunca desceu, não se iluda, você nunca subirá. A trajetória é essa. Esse caminho foi ele quem trilhou. Quem não trilhar esse caminho, quem não trilhar esse que desce, nunca trilhará o caminho que sobe. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai bondoso, a sua palavra mostra que a morte, o sepultamento, a humilhação, a rejeição, a dor, precedem a ressurreição, a ascensão e a glória. E nós que seguimos Jesus, sabemos que a nossa jornada é assim, é uma jornada de descida, em que nós morremos, somos sepultados, passamos por humilhação, passamos por desprezo deste mundo, enfim, morremos. Mas sabemos, ó Deus, que isso não é o fim de tudo. Nós sabemos que no Senhor nós também temos uma vida nova, que começa desde já. Essa trajetória para cima começa desde já, pela transformação do nosso caráter e pela ação do Senhor em nós até o dia final. Nós agradecemos porque começamos essa jornada que desce e afinal sobe. E pedimos por aqueles, ó Deus, que aqui estão, que nunca, ó Deus, pela fé no Senhor, nunca experimentaram essa jornada, nunca se humilharam diante do Senhor, nunca o receberam, nunca creram nele, isso nunca aconteceu, nunca morreram e foram sepultados com ele pela fé. Pedimos por essas pessoas, para que o Senhor as visite com sua graça e lhes dê, ó Deus, o conhecimento santo da sua salvação, para que desçam, para que morram e sejam sepultados com o Senhor, a fim de que possam participar da sua ressurreição, ascensão e glória. Ajuda, ó Deus, a cada um a compreender essas coisas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia e hoje vai ficar um pouquinho agitadinho. Eu vou pedir para que os irmãos se reúnam nas mesas em 4 ou 5 pessoas nas mesas. Podem voltar às suas cadeiras para a posição da mesa.
Irmãos, antes da distribuição que será feita na porta da mesa, eu gostaria de advertir os irmãos no seguinte sentido. E é meu dever fazer isso sempre, cada ceia, para que os irmãos já saibam o que eu vou dizer. Mas a ceia do Senhor, antes de nós participarmos dela, porque o apóstolo Paulo diz que é muito perigoso participar da ceia do Senhor, usando a linguagem de Paulo, indignamente. Quando nós lemos o texto em que Paulo fala isso, ele fala participar da ceia indignamente, ele fala diretamente sobre você participar da ceia do Senhor desprezando outros irmãos. Porque em Corinto, as pessoas iam, participavam da ceia, desprezavam os pobres e não tinham comunhão com eles e humilhavam os pobres. E com isso, Paulo dizia, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, vocês não estão em dignidade. Por isso, vocês participam da ceia do Senhor como pessoas indignas. E por causa disso, o juízo vem sobre vocês. O apóstolo Paulo ensinou que participar da ceia do Senhor de modo indecoroso, coração, participar da ceia do Senhor com mágoas, rancores, divisões, participar da ceia indignamente. E quem participa da ceia do Senhor indignamente, Paulo diz o seguinte, olha, essa pessoa comerá e beberá juízo para si. Ela comerá e beberá para a própria condenação, porque ela será considerada por Deus ré do corpo e do ser indignamente. Outra coisa, Paulo diz, além disso, além do Senhor olhar para essa pessoa desse modo, também Ele poderá visitar essa pessoa, Ele disse aos coríntios isso, com doenças. Ele fala, por isso que entre vocês, coríntios, há tantos doentes, tantas pessoas fracas e doentes. Ele diz, é possível também que Deus visite pessoas assim com a morte física. Mas é por isso que há muitas pessoas entre vocês que morreram. Deus as matou. Deus tirou a vida delas, porque elas participaram da ceia do Senhor indignamente. De modo, queridos, que nós não estamos apenas aqui participando de um ritual antigo. Nós estamos celebrando a morte do Senhor e o Senhor está presente de forma especial aqui. O Senhor está visitando cada mesa que temos colocado, temos instalado aqui no sábado. E vendo não somente a postura exterior de cada um, mas o coração de cada um. Ele sabe quem come e bebe indignamente. Por isso, a palavra de Deus diz, avalie-se o homem a si mesmo. Confesse o seu pecado. Abandone o seu erro. Se você não é cristão, se você não é crente, creia no Senhor. Receba. Diga a Ele, Senhor, eu quero participar silenciosa. Os irmãos terão tempo para orar ao Senhor, silenciosamente. Vou pedir para que Daniel toque o comecinho daquele hino que ele começou, que ele tocou hoje no prelúdio, que ele toca novamente, para que cada um avalie-se a si mesmo. Então, depois dessa reflexão de cada um de nós, individual, nós vamos participar dos dois elementos. Os irmãos já distribuíram já o cálice, nós vamos dizer todos juntos. Vem